Olá, boa noite a todas, todos e todos. Primeiro, pedir licença à sexualidade. Primeiro, pedir a bênção mais novos e mais velhos. Primeiro, convidá-los a seguir aqui o projeto Aziriango, a seguir aqui o nosso canal, que quer dizer Minha Ancestralidade na língua Xhosa. É um prazer estar convosco mais uma vez e com uma convidada especial hoje, para falarmos de um assunto emblemático e de um assunto extremamente interessante. Sem mais delongas, eu vou chamar a nossa convidada aqui para participar e começar essa conversa conosco. A professora Joanice Santos Conceição, e daqui a pouco ela vai estar já conosco aqui a conversar. Professora da Unilab, né, que é da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, doutora e mestre em Ciências Sociais, Antropologia. Estou fazendo, professora, boa noite, já a introdução à sua biografia. Olá, boa noite a todas e todos. Um prazer estar aqui para falar um pouquinho sobre um tema que me é caro e eu penso que é um tema caro para muitas pessoas, né? Então, eu agradeço de pronto já o convite e estou aqui à disposição para as perguntas e os questionamentos e discorrer um pouquinho sobre essa questão. Antes de mais nada, eu que agradeço, professora Joanice, eu agradeço também a professora Denise, que acabou de dar boa noite aqui, que são ambas da Unilab, e é um prazer tê-la aqui para falar realmente de um tema muito caro sobre a masculinidade negra, sobre questões que se abordam, que se nascem e se ficam no entorno desse. Professora, só para continuar, né, aquilo que eu estava falando antes da sua biografia, eu tinha dito que a professora era da Unilab, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, doutora e mestre em Ciências Sociais, Antropologia, e, além de tudo, para complementar a sua biografia, a professora é Bonnie, uma coisa que a senhora faz questão sempre de enfatizar, a sua presença como uma mulher de axé, uma mulher negra de axé. E eu queria que a professora, antes de mais nada, falasse um pouquinho, fizesse um resumo rápido de quem é a professora Joanice e como a professora Joanice chegou a essa temática que nós vamos trabalhar aqui hoje. Antes de mais nada, né, já reiterar os agradecimentos por estar nesse espaço e agradecer a todos e todas, todos pela escuta. Agradecer a você em particular pelo convite e todos que estão aqui, todos, todas e todos. A minha trajetória, né, ela se mistura um pouco com a minha questão também pessoal. Então, eu chego a esse tema das masculinidades e feminilidades também, através dos estudos referentes à Irmandade da Boa Morte, que, por sua vez, digamos assim, o meu pai que instigou, né, me instigou a conhecer essas mulheres da Irmandade da Boa Morte e depois de realizar o mestrado, a pesquisa do mestrado, todos sabem, né? As pesquisas são sempre inconclusivas, a gente põe um ponto porque tem que colocar, mas elas têm uma continuidade. Aliás, o conhecimento é isso, né? Fazer, refazer, verificar e tá o tempo todo revisitando aquele conhecimento. E no final do mestrado, eu vou rever a entrevista que eu havia feito com Gaiaco Luiza e ali tinha deixo para o meu doutorado. Por quê? Porque era uma questão maior que me ligava, que me liga esses estudos todos, que é a questão da morte a partir do tronco linguístico Nagô, né, iorubano. Então, e aí, tanto a Irmandade da Boa Morte quanto o culto de Baba Egum, eles lidam, eles e elas lidam com essa questão mortuária.
e aí já de pronto também aparecia a questão da realização do culto mortuário como um interdito para as mulheres. E aí a pergunta que norteou o meu trabalho foi se elas não têm permissão para fazer os rituais ligados à morte, quem faz? E aí eu fui, ao longo da pesquisa, encontrando que não, elas mesmas faziam, só que tinha um outro jeito de ser mulher e ser homem. Então, eu percebia que existia uma performance de masculinidade para o exercício do culto que não se ligava à questão da genitália, não estava ligado ao assentamento dessa masculinidade num corpo masculino. E foi aí que eu cheguei por esse caminho também a outros temas que hoje eu discuto, como corporeidade, teoria queer, porque todos destrói essa questão da identidade como princípio único, identidade de gênero ou coisa do tipo. Então, antes de mais nada, é um estado, né? É um exercício. Eu estou realizando uma masculinidade, eu estou realizando uma feminilidade. Então, eu posso transitar sem que isso também diga que eu sou um homem ou eu sou uma mulher. Eu posso exercer masculinidades e feminilidades. E é claro que isso também coloca algumas questões, sobretudo hoje, para pensar, né, desses corpos trans que estão ou sempre estiveram dentro dos blocos de matrizes africanas, mas eram e são ainda, em certa medida, invisibilizados. Mas esses corpos estão lá. Esses corpos, então, e eu acho que a gente precisa fazer, a gente não pode, precisa discutir isso, a gente não pode, ainda porque nós estamos numa sociedade ocidental em que se assenta a partir do binarismo, né, e sobretudo dessa coisa fechada do que é ser homem, do que é ser mulher, e ligado à questão da genitália masculina e feminina, e por sua vez traz a questão da desempenho das tarefas que um ou outro vai desempenhar, e isso aí cria um nó, sobretudo quando também a gente adensa isso com a questão dos rituais. Então, temos aí questões pela frente, né? Então, e muitas vezes me perguntam, eu digo, olha, no mínimo tem duas maneiras da gente analisar. Uma visão antropológica e uma visão a partir do sagrado, que é outra coisa. Então, é por aí que eu transito. Então, a partir também da minha pesquisa, eu já havia realizado o mestrado, e aí eu, né, sempre, minha família também era ligada, mas não de estar frequentando, mas sem considerar também esse lado de que na Bahia todo mundo é de santo. Eu não era de santo, eu era ao contrário, era católica, mas eu não encontrava resposta para as minhas questões dentro do catolicismo, ainda que esse catolicismo fosse um catolicismo assentado nas SEBs, né, que tem uma visão mais libertadora e tal, mas eu não me sentia totalmente contemplada. Eu gostava da parte de SEB, da luta, da questão política, mas não atendia espiritualmente as minhas questões. E foi aí que eu fui me achegando, e depois, com o tempo, eu me iniciei. Hoje eu sou ebome, farei aniversário de santo, né, para tomar uma outra obrigação ano que vem, de 14 anos, e estou muito feliz. Eu tenho um trânsito de quase 20, mas iniciada, vou fazer 14 anos de santo. É uma grande história, é uma bela história. E eu vi uma fala da senhora numa outra entrevista que está disponível no YouTube, e a senhora falou uma coisa que eu acho muito interessante para a gente começar a propriamente discutir o tema da masculinidade negra, que é o tema dessa conversa que nós estamos tendo aqui. A senhora disse que o conceito de gênero, e especificamente o conceito de gênero masculino e gênero feminino, é genérico, porque ele se refere a um estatuto
de um homem, o homem à mulher, e não leva em consideração as especificidades, as particularidades e os grupos diferentes que se podem formar com esses conceitos. É o que se chama na filosofia tradicional de universais, que é um problema tratar desses universais de o aquilo, a aquilo. Então, a primeira coisa, professora, é que eu gostaria que a senhora falasse um pouco de como se desvencilhar dessa noção de homem e mulher genérica e passar a ver, como a senhora falou agora nessa fala introdutória, as performances, os desempenhos dentro de partes específicas. E antes da senhora falar, eu só queria lembrar que eu estou de óculos por um problema ocular, porque me vai parecer muito estranho à noite usando óculos, mas é uma questão específica do momento. Mas pode falar, professor. Sim, eu acho que nós todos, né, fomos formados, sobretudo nós brasileiros e ocidentais, dentro dessa perspectiva, sobretudo, dos pares de oposição. Dentre os pares de oposição, nós temos masculino e feminino. E a partir dessa base, se forjou uma série de questões. Então, se você olhar para qualquer lugar, para um livro, para o escrito, a casa, a maneira da distribuição, são formas masculinizadas. E quando eu digo que o conceito de gênero é genérico, sobretudo o conceito dos anos 80, dos anos 90, era ainda um conceito que, quando se referia a... Você estuda o quê? Estuda o gênero. Você estava subentendido que você estudava a questão das mulheres. E aí eu tenho certeza, a partir desse conceito de gêneros, né, é que surge também outros conceitos, sobretudo o de masculinidade, porque os homens não se sentiam contemplados dentro desses estudos. Porque aí vem de uma onda também do feminismo hegemônico, que também excluía os homens mas os homens entravam como opressores. E aí você já me convida para fazer um adentramento sobre o tema que nos é caro aqui hoje, que é o tema das masculinidades hegemônicas. Então, os homens, por sua vez, homens de maneira geral, não se sentiam contemplados desse conceito de gênero, porque estava subentendido que seria mulher. E aí era uma mulher cisgênero, diga-se. E aí eles reivindicaram, sobretudo Rainer Connell, né, que vai lá estudar a organização das masculinidades e tal, vai mostrar esse início, né, essa reivindicação, para que eles também tivessem, eles e elas, aí considerando trans também, contemplado nesses estudos. Então surge o conceito de masculinidade, que, por sua vez, também precisava fazer um recorte para inserir também, porque as masculinidades, elas são diversas e elas são vivenciadas de formas diferentes. Então, eu não poderia dizer que a masculinidade exercida por um homem branco, heterossexual, rico e nórdico, era a mesma masculinidade vivenciada por um homem negro, pobre, desempregado e uma série de outras categorias que se interseccionam nessa questão. Então, pensar também, já adentrando um pouco nisso, as masculinidades negras, é aí que entra o conceito de gênero, fica escancarado, que é genérico, e a partir dele eu vou puxando uma série de fios que vai me permitir chegar nessa masculinidade negra. E eu chego na masculinidade negra ainda estudando os estatutos das Irmandades Negras. Eu tenho até um texto que versa sobre isso, né? Tradição, sexismo e masculinidade subalternizada nas Irmandades Negras, né? Então eu vou lá nos documentos para fazer análise do que está escrito. E lá eu encontro tanto a opressão das mulheres negras
dentro dos espaços religiosos e dos homens negros oprimidos pelos homens brancos. Então, existia ali, e ainda existe, uma cadeia de opressão que vai se interseccionando a partir das especificidades, seja de homens negros, mulheres negras e tal. Por quê? Dentro desse texto eu vou mostrar que as mulheres, de maneira geral, eram oprimidas, grosso modo falando, né, por todos os homens. As mulheres brancas já tinham um certo privilégio que não tinha as mulheres negras. Então, as mulheres eram oprimidas por homens brancos e negros. Mas a gente sabe das especificidades. E aí, as mulheres negras eram oprimidas por homens negros e brancos e ainda tinha especificidade. Porque lá no Estatuto, uma das coisas que chama atenção, duas coisas que eu vou destacar aqui, que diz que a mulher só pode exercer a função aquilo que estiver de acordo com seu sexo. E sexo está sendo entendido como uma mulher portadora de uma genitália feminina. E aí, esses homens, então as mulheres, e essas mulheres exerciam o cargo, aí tinha lá, cozer, lavar roupa, não sei o quê. Só que as mulheres brancas ficavam com as tarefas menos, digamos assim, cuidar dos doentes. Porque o cuidado está relacionado à questão da maternidade, está ligado à questão da mulher. E ela também foi colocada dentro dessa... ela é colocada também dentro desse espectro. Então, nesse sentido, as mulheres negras, os homens também eram oprimidos pelos homens brancos e detinham poder. Então, tinha várias regras que limitavam a circulação desses homens negros. E aí, hoje em dia, graças a Deus, tem vários estudos que vêm mostrando essa circulação das masculinidades negras em diferentes espaços e muitas vezes mostrando a segregação ou a especificidade dessas masculinidades negras em diversos segmentos da sociedade. É isso. Perfeito. E aqui já chegou outra deixa, né? Primeiro eu quero registrar a presença da Zânia, _Unilab, o Grupo Azânia, que a professora Joanice é a coordenadora, que também trata dessas questões de gênero, para além de outras questões que são tratadas também por lá. Mas, professora Joanice, o que a senhora poderia dizer como uma definição de masculinidade negra? O que é que faz com que essa expressão seja específica e diga respeito diante de todo o cenário que a senhora já expôs, a masculinidade do homem negro? A masculinidade do homem negro é uma masculinidade específica. Por quê? Porque ela traz aí, no bojo do seu conceito, uma especificidade que a gente jamais pode deixar, porque são marcas que estão marcadas, são traços que estão lá para além da vida, né? Tendo em vista que esse homem negro descende, né? Eram homens livres, mas que passou pelo processo de escravização, e aí todas as sociedades, né? Tem aí uma questão muito mais ampla, né? Que é a questão da raça, e aí o homem negro é colocado nesse lugar, dentro dessa hierarquia que se criou a partir da raça, né? De raças superiores, raças inferiores. A gente combate, mas ainda existe, por isso que o racismo ele existe, que é a questão da masculinidade de um homem que vem com essa marca de ter passado pelo processo de escravização e de ter e carrega o corpo negro. E esse corpo negro, por sua vez, carrega uma série de opressões que as masculinidades brancas hegemônicas, porque a gente tem outras masculinidades
que são também, não são colocadas na mesma escala de valor, né? A masculinidade de uma pessoa trans é questionada. Então, ainda que tenha os direitos civis, né, em grande medida conservado e garantido, ele é questionado. Então, o homem negro, ele carrega a especificidade de carregar no seu corpo uma marca que a sociedade hegemônica, a sociedade, sobretudo ocidental, o coloca num lugar de inferioridade. É isso. Muito bem, professor. Eu quero registrar a presença também da Patrícia Cunha, agora, dar boa noite a ela. E a senhora falou uma coisa importante, combinando com isso que a senhora acabou de falar, que foi de masculinidades diversas, vivenciadas de formas diferentes. Isso tem tudo a ver com o que a senhora acabou de dizer, dessa relação do homem como prioritariamente, um corpo negro que vive e vivencia uma experiência de masculinidade negra diferenciada de qualquer outra experiência que se tenha, tanto pelo viés da escravização sofrida por séculos, né, quanto pelo viés do que eu posso chamar de consequências, efeitos dessa escravização que a gente sofre até hoje, que são os efeitos que a gente vê, e tanto estão dentro das questões das próprias ritualísticas, como também de um modo geral, como a masculinidade negra ela é ainda oprimida, quanto a feminilidade negra também é. E agora, especificando o cenário atual, né, contemporâneo, esse dos nossos dias, tão tenebrosos dias que vivemos, essa masculinidade negra sofre algum tipo de algum outro problema para além daqueles problemas clássicos que a senhora já observou. Eu que agradeço por esse evento, estou agradecendo a senhora e a mim aqui. Já falo. A senhora acha que há um componente, dentro também trazendo essa questão que a senhora falou de masculinidade trans, também já é um outro cenário. A senhora acha que há alguma coisa que aumenta, que ainda contribui para uma opressão maior, para uma intimidação maior? Sim, nós carregamos, né, o que Quijano chama das colonialidades. O período escravista, ele acabou, mas as colonialidades, elas continuam. Eu acho que a gente pode falar de um tema que é próximo, que estamos ainda vivendo, que é os números gritantes das pessoas e dos corpos negros e dos homens negros que tombaram durante a Covid-19, né? Estão tombando ainda mais. Então, a gente pode trazer exemplo de como os jovens negros são assassinados, o genocídio da população jovem negra, né? E aí, os meninos mais e as meninas também, que tombam simplesmente porque, para nós e para os homens negros, ele carrega uma coisa, a corporeidade, ele não pode esconder seu corpo negro. É a primeira coisa que chega e é o primeiro vetor para começar a opressão. Queria agradecer à professora Denise pela presença aqui também na live, prestígio, né? Ela sempre ocupada e tal. Então, tem essa diferença. Então, nós não podemos esquecer que atrás de um corpo negro, na sua grande maioria, tem várias interseções, várias categorias de um passado histórico. Nós somos seres históricos. E seres históricos que foi alçado numa sociedade sem nenhum direito. Então, nós estamos ainda por construir. Então, tem a questão econômica, tem a questão da cor, que é a primeira coisa que chega, tem a questão do status social e várias outras interseções
Esse homem negro que tem e carrega o estereótipo, né, do homem da performance sexual mais avantajada que as demais, e uma série de outras. Então, nós temos no século XXI, e tem sido escancarada, essas outras tantas categorias de opressão que se agrupam para aumentar ainda mais a violência que essas pessoas sofrem. Se, por um lado, a gente teve algumas conquistas, mas por outro lado, nós também temos um projeto, o projeto de eliminação da população negra, que nunca foi exterminado, ele está em curso. Então, eu acho que só esse projeto de extermínio da população negra que se agrega é o vetor, porque aí se tem um projeto da necropolítica, né? Para fazer jus à fala do Achille Mbembe, mas a gente sabe que tem outras categorias que se interseccionam e que agravam ainda mais a vida dos negros e das negras. E essas masculinidades negras, esses corpos negros, são os corpos que são colocados à margem da sociedade. Então, na pandemia da Covid-19, eram os corpos. Não nos esqueçamos que o primeiro corpo que tombou foi de uma mulher negra, doméstica. Então, e aí a gente vai para as estatísticas, a gente vai percebendo da questão dos corpos que também acaba tombando por uma série de questões. Então, a questão econômica é um traço muito forte que a população negra ainda passa. Nós temos pessoas que têm negra com uma classe média alta, temos, mas a gente tem que pensar que a grande maioria ainda está nesse projeto de vencer, de arrumar pelo menos o que comer a cada dia. Então, somos maioria no presídio, somos maioria na questão do desemprego. Então, nós temos aí uma série de questões que se interseccionam, de opressão mesmo. E essa opressão, ela é histórica. Ela é histórica. Quando se diz que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea e falou: vocês estão livres, vocês vão para onde? Vocês vão comer o quê? Ninguém perguntou. É uma liberdade. E aí depois, né, passa a se criminalizar quem não tem trabalho. Não podia ficar na rua, porque era vadiagem, era crime também. Então arrumou. Então a gente vê o encarceramento em massa, é um projeto de lá, de 1800 e pouco, que está em curso. Então esses corpos têm que ser dominados, esses corpos têm que ser disciplinados. Então, é um corpo que não merece, é um corpo abjeto para muitos. Ainda nos veem homens e mulheres, negros e negras, como corpos abjetos, corpos que podem ser espancados em praça pública, pode ser torturado em praça pública, né? Não é toda hora a gente pode ser morto, né? Em via pública, que é o caso do Alberto, é o caso de criança, né? Do menino Miguel, que teve que agora as pessoas querem responsabilizar ele por não ter cuidado com a própria vida com 5 anos de idade. Então, assim, é muita coisa, né? E falar de masculinidade negra é a gente lembrar que, porque muita gente, a masculinidade hegemônica, quando olha para o corpo negro, do homem negro, eles colocam um plus no que tange a performance sexual. E para ele exercer essa masculinidade hegemônica, na grande maioria das vezes, ele não tem condições, porque ele depende do recurso, ele tem que ser o provedor da casa, e muitas vezes isso não é possível, dadas as condições históricas que esse homem ele vivenciou. Então, a experiência vivenciada pelo homem negro,
não é a mesma coisa. Portanto, a masculinidade, ela se assenta no campo da experiência, no campo dos espaços de circulação e das regionalidades. Eu não posso dizer que a masculinidade exercida na Bahia é a mesma exercida no Rio. Tem formas diferentes de ser. Então, essas masculinidades negras, a gente vai encontrando várias especificidades. É isso. Perfeito. Não, com certeza. Além de responder, traz mais reflexões e traz mais questões para nós. E uma delas, lembrando só rapidamente que essa live, a professora vai estar aqui disponível no Instagram e no YouTube também, do nosso canal Aziliango. Então, quem não assistiu aqui no Instagram, pode ver lá no YouTube depois. Ainda hoje vai estar lá disponível. Uma coisa que, enquanto a professora falava, eu estava me encasquetando aqui, que é a questão de como fica, diante de todo esse cenário histórico, todo esse cenário de opressão, de fetichização, de hipersexualização, como é que fica o afeto do homem negro? Olha, primeiro eu queria destacar, né, duas pessoas, minha família, a Raquel está aí, e tem também um conterrâneo meu lá da cidade de Mutuípe, o Rosivaldo, que foi meu chefinho quando eu era estagiária lá na companhia de limpeza pública, né? Tá aí, foi meu primeiro estágio, ele está aqui assistindo. Prazer, viu, Rosivaldo? Muito obrigada por estar aqui. E minha irmã Raquel também. A afetividade do homem negro, ela é uma coisa também que muitas vezes eu acho que fica nesse campo também para muitos. A afetividade do homem negro, ele é visto como o todo-poderoso, né? A performance sexual dele sobressai e tudo, e esquece que por trás dessa hipersexualização, né, tanto do homem negro quanto da mulher negra, tem por trás disso, tem uma pessoa também que tem seu sentimento, tem seus afetos e tem um ser humano. Porque em alguns momentos, esse homem negro também é cobrado no nível da desumanidade, que é isso que fazem quando também hipersexualiza esse homem negro. Está colocando no campo da animalidade, assim como coloca a mulher também quando fala da mulata, né? Que aí já traz no seu radical o termo mula, né? Também colocando o homem negro nessa questão da animalidade. E tem uma coisa também muito interessante que a gente precisa dizer aqui, que parece balela, mas eu gostaria de frisar, que é o fato da escravidão em si. Ela começa a acontecer quando desumanizam essas pessoas, homens e mulheres negras. Então, procura-se o distante, ele é muito diferente de mim, ele não sei o quê, ele precisa ser tutelado. Então, mulheres e homens também são, mulheres e crianças e homens negros são colocados nesse lugar da tutela, daquele que precisa ser cuidado, porque ele e ela e a criança não estão suficientemente civilizados, não estão, ainda estão em construção. Não é à toa que fala assim, da antropologia, as sociedades primitivas. Não é porque quando o Cheikh Anta Diop vai falar de sociedade primitiva, ele está dizendo das primeiras sociedades e não tem o cunho de valoração que tem, sobretudo de uma escala de valor de inferioridade. Então, quando coloca também mulheres, homens negros e crianças num lugar também do cuidado e num lugar inacabado. É aquele que precisa ser tutelado, é aquele que precisa ser civilizado. Então, tem um texto que vai falar que a categoria mulher e negritude, elas se aproximam,
porque todos são colocados no lugar daqueles que estão em construção, aqueles que não estão suficientemente preparados ou civilizados, assim como o homem branco, heterossexual e tal. É isso. Então, respondendo mais especificamente, a emoção, né, os sentimentos do homem negro ainda estão muito no campo da animalidade. E essa animalidade foi que levou e que leva muitas vezes, né, a absurdos como a gente viu recentemente, um policial algemou e um moço, eu não sei qual foi o contexto, mas a cena dispensa qualquer coisa, não tem nada que justifique aquela cena, né, ele sendo arrastado numa moto. Então, isso não reconhece naquela pessoa a humanidade dela. Ele não tinha cansaço, o pé podia rachar, então não tinha humanidade. Se retirou naquele momento a humanidade dele. E ele entra no campo de um animal que pode ser torturado em via pública. É isso. Segundo me consta, eu também não sei exatamente se esse é o contexto, ele teria cometido um crime específico, tipo furto ou foi roubo, mas nada justifica, nada. Ele poderia ser um serial killer, mas nada justificaria alguém ser acorrentado numa... E o pior de tudo, professor, é uma juíza dizer que não via nada demais na conduta do policial em relação ao homem negro. Sim, sim. Então, eu acho, assim, Eustáquio, que nós temos um trabalho muito grande pela frente. E aqui, recentemente, nós demos um curso de heteroidentificação e eu fiz parte da organização desse curso. E o primeiro módulo que nós trabalhamos, e foi trabalhado pela professora também da Unilab, a professora Carolina Bernardo, que foi racismo e emoção. Porque nós precisamos sensibilizar essas pessoas justamente por esse viés da humanidade. Será que se fosse alguém da família dela, ou ela mesma, ela não ia, ou um irmão dela, ela não ia ver nada demais? Então a gente precisa sensibilizar essas pessoas, porque na hora que a gente, por isso que nós somos maioria nos presídios, porque é as pessoas que julgam. Então, não as julgam, né, do mesmo jeito. Essas pessoas são julgadas sem levar em conta a humanidade. Então, no Brasil, nós temos pessoas que roubar em qualquer circunstância é um ato errado. Mas uma pessoa que roubou uma lata de leite e uma pessoa que roubou 40 milhões, a pena de quem roubou o leite é muito menor, é muito maior. Então, tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa que tira dessa pessoa, é tirar mesmo de circulação, é aprisionar, é encarcerar para ver que também se morre na prisão. Então, às vezes, e aí, nesse sentido, né, sobretudo o homem negro que carrega uma série de estereótipos, como o estuprador, como o abusador, uma série de outros estereótipos, esse homem é um homem perigoso, como diria Fanon. Quem tem medo do homem negro? Então, essa é uma pergunta que as estatísticas de encarceramento, elas respondem. Então, qualquer coisa, qualquer deslize desse homem negro, vamos aprisionar, porque ele é um perigo para a sociedade. Então, ele já começa a ser julgado pelo que pode vir a acontecer. Então, é isso. E, além de tudo, professora, prende-se pessoas negras, nesse caso são mulheres negras também, por reconhecimento facial em redes sociais. O critério para se fazer, abrir um processo judicial e abrir uma investigação policial ainda é isso.
Então, além de todo o problema de se viver e de se ter uma vivência dessa, eu acho que o problema, e a senhora gostaria disso, o problema está, como a senhora também disse, no corpo negro e nesse perigo que se coloca no corpo negro, nessa questão que se coloca no corpo negro, nessa ideia de animalização, de periculosidade, ou seja, todo um processo de adjetivação negativa, real, e de um julgamento social bem antes do que um julgamento, talvez um julgamento até de humanidade, como a senhora também falou. Condena-se a pessoa negra a um lugar de desumano, a um lugar, como um Gobineau falava antigamente, de desigual perante outras questões. O que a senhora acha disso? Olha, essa questão é uma questão, eu acho que está aí no cerne também de todo o processo de escravização e, em certa medida, atinge outras também, né? Assim como o Holocausto e tal. Tudo isso tira-se dessa pessoa aquilo que pode se assemelhar. Coloca-se essa pessoa num lugar do diferente, não uma diferença que seja colocada para marcar que essa pessoa é desigual em termos de direito, mas uma diferença, e aí eu estou pautando essa fala a partir do Michel Viviorca, né, que tem um livro que chama A Diferença. Ele vai dizer que a desigualdade ela pode ser olhada de vários ângulos. A desigualdade em si não é um problema, mas a desigualdade começa a ser, ou a diferença começa a ser problema quando você coloca nessa diferença a escala de hierarquização. E também olhar o diferente como algo distante de mim, coloca também o distante no lugar da animalidade. Ele começa a ser tão diferente que ele não tem as mesmas características que eu tenho, que sou o civilizado, a civilizada. Então, ele é colocado também nesse lugar, né, de diferente e de desigual, mas uma desigualdade que aponta para um processo de hierarquização e de desumanização. Então, eu penso que nasce aí, né? A própria antropologia que vai estudar o diferente, vai estudar, né? Ela começa a estudar as sociedades que são distantes. Primeiro, que está na zona rural, que está no campo, distantes. Depois, os primeiros estudos, eles vão para onde? O continente africano, para a Austrália, para as sociedades mais remotas. E aí, dentro disso, eles começam a fazer interpretações. A interpretação cega, olhando só por um... Etnocêntrica é a palavra certa. Etnocêntrica por quê? Porque não vai considerar o relevo cultural, social e, sobretudo, as experiências vividas e os significados de cada elemento dentro daquela cultura. Nós não podemos olhar para uma cultura ou para a cultura do outro e analisar pelo viés que não faz sentido. Então, se eu chego na Igreja Católica e vou pegar a hóstia consagrada e comparar com uma comida para Iemanjá, eu só posso encontrar muitas diferenças. E aí, o que se fez com essa diferença? Essa diferença foi condenada. Dentro das religiões matriz africana, foi satanizadas, né? Essas diferenças, essas bases, a base ocidental que não faz sentido para a base africana, são outros mundos, né? Então, hoje a gente fala de percepções ao invés de visão de mundo.
Porque a questão da visão de mundo também é o privilégio do Ocidente. Porque, e aí ontem eu dava aula falando sobre o poder da palavra. A palavra, quando ela cai no mundo, ela provoca ela mexe com vários outros sentidos. Ela mexe, às vezes eu falo uma palavra, você se arrepia, ela pode provocar um choro, ela pode provocar alegria. Então eu não posso entender só pelo campo da visão. E aí eu tô aí também, né, dando crédito a Ieronquê, né, para dizer dessa que ela vai falar das percepções de mundo, né? Ao invés da gente falar só visão, porque a visão não é privilégio de todos, né? Para ser bem, mas quando a gente chama de percepções, a gente aciona outras. Então, quem não tem um pode ter o outro, e aí a gente contempla todos e todas. E todos. Então, nesse sentido, gente, eu acho que a questão da diferença é o ponto forte para todas as opressões que sofre, especialmente o homem negro, né? Que é um corpo em si marginalizado. Ele pode ter o dinheiro do mundo que tiver, mas ele nunca vai poder esconder sua pretitude. Ele nunca vai poder esconder que é preto, né? Então, Neymar, no início de carreira, dizia: eu sou branco. E há 2 anos atrás ele estava fazendo campanha contra o racismo que ele mesmo sofreu. E eu acho que ali eu espero que ele tenha aprendido que ele é um homem negro. Ele pode ter o olho azul, porque nós também, negros e negras, temos negros, cabelo loiro, cabelo preto, gente com olho azul, gente com olho azul, outro cinza, tem de tudo. Aí eu não vou entrar nessa seara, porque o professor Carlos Mu, né, tem um livro, né, Racismo e Sociedade, que ele vai discorrer sobre a influência genética e a questão ambiental que vai ser responsável por essas variações. Então, é nesse sentido que eu penso que nós podemos entender e trabalhar. Nós temos muito trabalho pela frente, nós negros e negras e todos aqueles que são oprimidos, que a gente sabe que tem outros grupos, né, igualmente oprimidos, mas que, por exemplo, se eu vou falar de trans branco, é diferente de ser um homem trans preto. Então, a questão da raça ainda é muito forte e ainda é a questão que vai se acumulando, né? Porque aí, se ele é trans, vai acumulando as opressões, né? Também colocada pela Patrícia Hill Collins na obra Interseccionalidade, né? É isso. Professora, fantástica essa reflexão, porque falta muito mesmo, falta quase tudo para dizer a verdade. Mas fazendo uma pergunta bem utópica ou distópica, vai depender da concepção. Há perspectiva de melhora? Nós temos que acreditar, porque seria... Eu acredito que na perspectiva de melhora. Eu acho que temos perspectiva de melhora. E eu acredito muito no potencial da juventude. Vem aí uma galera que não, como diria na Bahia, não come reggae, não. Entendeu? Então eu acredito, como diria Gonzaguinha, na rapaziada, na meninada, na garotada, nas meninas, nos meninos que estão vindo e que estão aí para lutar e para honrar como fizeram os nossos mais velhos e mais velhas que sedimentaram esse caminho para que você estivesse aqui. Então, nós já somos frutos de uma luta, né? E a gente não pode, e eu tenho certeza que nós não vamos sucumbir, né? Muitos vão tombar ainda, muitos vão tombar. Isso é fato. Porque a sociedade, esse projeto é um projeto que a princípio eles não querem pôr fim, né? Mas a gente tem que acreditar, e eu acho que o fato de ter uma professora negra, ter a professora Denise,
ter o professor Arilson, o professor Evaldo, Carolina e outras professoras, né, do hall de professores negros e negras dentro de uma universidade, o nosso corpo também, quando chega, foi muito bonito ver uma menina dando um depoimento no Azânia, que nos 5 anos, que ela dizia assim, eu vi a professora Joanice chegar na UF com seu cabelo para cima e eu disse que eu também podia ter o cabelo para cima e que eu também podia ser uma professora preta, assim. Para mim foi aquela assim, a revolução, né, que a gente não sabe também da potência, ou a gente sabe, né, de ser representada. E desde cedo eu aprendi com uma outra mulher negra que disse assim, eu só vou dar aula para os meus alunos bem arrumadinha, porque eu sou espelho. Então, isso me fez muito pensar quando a Adriana, né, Bernardino, colocou isso no depoimento, e ela já com o cabelo encrespado, né, ela tinha um cabelo liso, grande, e ela falou, eu vou ser aceita com meu cabelo na origem. E é muito bonito isso, é isso. Então, eu acredito eu acredito que tenha jeito, eu acredito que que nós temos esperança, apesar do trabalho que temos ainda a fazer. Existe esperança e a juventude, mas eu acho que essa juventude também tem que seguir um pouco, voltar os olhos para os nossos ancestrais, para escutar também quem veio antes, né? É um ensinamento de terreiro, é uma epistemologia do terreiro, que a gente, e de África, mais que isso, a valorização daquele que caminhou e daquela que caminhou antes de nós. Então, eu tenho esperança, assim como eu tenho esperança na cultura, que ela não morre, que uma tradição não se acaba. Perfeito. Que tenhamos essa esperança, né? Que tenhamos essa fé que as coisas vão progredir, e tem que acreditar nessa rapaziada mesmo, que eles têm que viver aquilo que já foi pavimentado, né? Já foi mais difícil viver nesse mundo. Em cada geração as coisas melhoram, não é? É claro que em se tratando do racismo, porque às vezes a gente tende a pensar o racismo como algo estanque, fossilizado. Nós também temos que entender que o racismo, assim como a cultura, assim como os conceitos, assim como as coisas estão em movimento, o racismo também se reveste de novo. Se eu não posso mais chamar a preta fedida, eu vou arrumar um jeito de dizer que ela é inferior a mim. Então, eu penso que nós devemos também, o racismo, ele acompanha o movimento da sociedade. Se eu não posso falar, eu dou uma roupagem diferente. Por um tempo, o racismo na educação ficou sendo como quase um sinônimo. Falava racismo, dizia não, é bullying. Tá? Camuflava. Bullying é uma coisa. Eu tenho também um texto que eu falo disso, que é o texto que eu falo sobre a Lei 10.639, versando especificamente sobre o quesito religião. Quando o assunto é sobre as religiões de matriz africana, notas sobre a Lei 10.639. Está disponível, que eu vou dizer, o bullying é uma coisa e ele camufla. O racismo, ele tem suas especificidades. Então, é por isso que eu digo que eu acredito, né? Eu ouço sempre Rádio Senado e vejo o esforço do senador Paulo Paim, um entusiasta e um defensor dessas questões o tempo
todo sobre a questão do racismo e de aperfeiçoar a lei que está com injúria racial e que fica tudo nessa coisa generalizante e que não tem, dificulta a criminalização. Então, se eu falo bullying, eu não estou dizendo que é racismo. Porque na hora que vai para a especificidade do crime, acabou o racismo. Eu fico com bullying. Então, acho que todo mundo começou na educação bater nessa questão, dizendo não, bullying não é racismo, é outra coisa. Parou esse discurso. Então, bullying não é racismo. Bullying é bullying, racismo é racismo. Tem as suas especificidades. Perfeito. Entendeu? Tem toda a razão, tem toda a razão. É mais uma maneira, é mais como a senhora falou anteriormente, a questão da linguagem. Quando eu coloco um substantivo ou um adjetivo que transfira o sentido, e eu sempre gostei de estudar a linguagem, porque eu acho que as palavras fazem coisas no mundo. Quando eu falo alguma coisa, eu faço alguma coisa com alguém, e fizeram muitas coisas conosco a partir dessa linguagem e dessas transformações linguísticas, dessas metalinguagens também, dessas formas desses jogos de linguagem, que é você falar de... Antigamente é nega do cabelo duro ou coisas do gênero. Hoje não existe mais essa escancarado, mas existem outras formas, outros subterfúgios, outras maneiras de se jogar com essa linguagem, de se ferir do mesmo jeito. E uma delas é o que a senhora bem falou, que é o bullying. Eu trouxe a questão do bullying, né? Porque a gente pode também aí, na linguagem, encontrar outras formas, né? E eu acho, e aí voltando para a questão do homem negro, também se camufla muito essa masculinidade do homem negro no véu dessa questão da hipersexualização. Então, muita gente coloca o homem negro no mesmo pé de igualdade do homem e até, em alguns momentos, num lugar superior, por conta da hipersexualização. A hipersexualização colocada pelos dominadores estava colocando o homem negro no lugar da animalidade. Tem muito filme pornô, né, que coloca o homem negro no mesmo lugar do cavalo e várias outras questões, né, que é zoofilia, né. Então, não vou adentrar nesse assunto, que realmente não é minha praia. Eu tenho um colega, o Jorge, que é um dos especialistas nesse assunto e que fala com muita propriedade sobre o tema. Mas é uma forma também de, ao mesmo tempo, valorizar, mas uma valorização que o caracteriza numa outra chave dentro de humanidade. Não é nem humanidade, é colocada no lugar da animalidade. Então, ele é super, mas ele é um animal irracional. Está no lugar do cavalo, do jegue, das coisas, que tem um pênis enorme, que consegue transar não sei quantas mil horas. Então, uma coisa até quase que não é humana realmente. Então, que não é humanamente impossível. Então, é um animal. Porque nem sei se o animal também consegue. Verdade. Olha, foi uma conversa esclarecedora, ou escurecedora, melhor dizendo. Foi uma oportunidade de aprendermos um pouco mais sobre aquilo que se coloca, que se instaura sobre a masculinidade negra, todos os porquês e as intersecções que a professora falou. Agradeço bastante a professora Joanice por ter estado aqui conosco, dispor de seu tempo e falar de uma coisa tão importante para nós, e falar de uma coisa tão interessante, instigante, que é para poder a gente tirar os estigmas e despersonalizando essas pessoas negras por tanto tempo. A gente tem que repersonalizar, a gente tem que resgatar muita coisa, tem que refazer muitos caminhos e reencontrar muita coisa. Então, professor, eu agradeço a sua presença aqui, lembrando mais uma vez
Esta live vai ficar disponível aqui no Instagram e no YouTube do Aziri Yango. E agradeço a todas e todos que estiveram aqui presentes, aos que vão estar posteriormente. E passo agora a palavra para a professora dizer suas considerações finais e encerrar nossa conversa por hoje. Mas já fica o convite para, em outras oportunidades, falarmos um pouco mais e de outras questões que perpassam, que se estão encruzilhando com essa. Professora, muito obrigado por estar aqui e a palavra é sua. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, a você, Eustáquio, pela oportunidade de falar um pouco sobre um tema que, na verdade, eu já venho essas reflexões a partir do meu doutorado, mas que em si não é o doutorado, já é um tema que cai na contemporaneidade. Eu estou vendo aqui uma amiguinha muito antiga que é uma querida, que é a Dora Alice, lá de São Paulo. Dora, muito obrigada, assista a live. Dora acompanhou muito a minha vida acadêmica lá na PUC e está aqui também, aqui nos brindando com sua presença. Mas, retomando, eu agradeço imensamente a oportunidade de falar dessas reflexões. Quero fazer um convite, né, para que vocês também leiam um texto que saiu, ainda não vai estar na minha página, que é sobre a questão do feminicídio, o texto lá da mãe Eubassi, né, um caso antigo que aconteceu no Ceará, de um assassinato, de um feminicídio, né, de uma mãe de santo incorporada, e o texto acabou de sair, vou colocar lá, porque é também parte dessas reflexões, né, que é dentro do espaço religioso, essas opressões. Então, como eu digo, o racismo, a opressão, ela está em todos os lugares. O espaço religioso é também uma microsociedade, e ela reproduz as mazelas também. Então, quando a gente analisa também a questão das masculinidades negras, a gente está dizendo que não poderia ser diferente numa sociedade racista, machista, homofóbica, transfóbica. Então, essas mazelas não tem como a gente fingir que não tá na nossa vida. Está na nossa vida. Ela também causa muitos danos, né, na saúde desses homens negros. Então, eu, enquanto mulher cisgênero, eu não posso fechar os olhos e dizer, eu ainda não sei o conceito, a gente está trabalhando, porque a gente sabe hoje, eu tenho consciência, ainda uso a questão do feminismo negro, mas o feminismo em si já é uma categoria que ela vem assentada nessa questão ocidental, porque o matriarcado em África é completamente diferente do entendimento do que é matriarcado dentro das sociedades ocidentais. Então, nesse sentido, eu quero dizer que é a oportunidade também da gente colocar pelo menos o bichinho eu quero saber mais sobre isso, né? Porque Joanice fala tudo, Joanice fala tudo, sabe tudo. Não, minha gente. Essas construções para a gente é nova. São novas, nós estamos aprendendo, é agora que a gente está começando a acessar os textos dos pesquisadores, das filósofas africanos e africanas. Então, muita coisa tem mudado a partir dessas leituras, né? A gente nunca lia o Diop, a gente está começando a ler ter acesso a essas literaturas, e essas literaturas têm feito uma mudança na nossa maneira de enxergar, né, de acessar outras percepções, como quer a Yeronke. É isso. Muito obrigada a todas, o Grupo Azânia, algumas pessoas que estão aqui, deveria estar mais, mas a gente sabe que a live fica aí gravadinha, que as pessoas podem acessar. Isso é uma conversa mesmo e chegando. Dora, saudade de você também, querida. Tem que vir aqui me ver, hein? Eu agradeço bastante, professor, e a todas e todos que estiveram aqui, vão estar, que podem passar também pelo YouTube. É uma conversa necessária, uma conversa importante, e tem muito a se debater, e as portas, mais uma vez, digo, estão abertas, professora, para o Grupo Azânia
de um modo geral, as portas estão abertas sempre e vamos caminhando juntos, vamos caminhando juntas, juntos e vamos fazendo um mundo onde a pessoa negra, a mulher, o homem negro, a pessoa transnegra, a travesti negra, todas as pessoas negras possam ser desanimalizadas ou, na verdade, reumanizadas, que reconduzidas ao seu lugar de sempre. Então, é um prazer tê-la tido aqui e boa noite a todas. Então, a senhora quer falar mais alguma coisa? Quero agradecer a Patrícia Cunha, que está sempre me acompanhando, a Jéfane, né, que é nosso farol, a nossa secretária, está sempre atenta às questões, e agradecer a todos que passaram, que deram um oi, né, por aqui, e essas pessoas que entraram, gente, que eu nem não vi há muito tempo, e é bom, ainda que virtual, vê-las aqui. Eu, mais uma vez, reitero os meus agradecimentos. Tá certo? Tá certo. Muito obrigado, boa noite e até a próxima, pessoal. Até. Tchau, tchau.